Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos, oramos que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Pai, e o teu nome seja santificado. E que, Senhor Deus, esse tempo aqui seja usado para salvação, para santificação, para cura, para melhora de vida de todos aqueles que ouvirem e que verem a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Muito bem, por favor, se inscrevam, falem, compartilhem sobre o nosso canal para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E também depois o gostei ou não gostei. Muito bem, nós estamos no Novo Testamento. Já vimos o Velho Testamento, estamos no Novo, já vimos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é o nascimento da igreja e expansão, e estamos agora nas cartas de Paulo, que foi o grande plantador de igrejas. Já vimos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e hoje Tessalonicenses, a segunda carta. Ele estava agora em Corinto, a carta vai ser escrita em Corinto, e ele escreve a segunda carta para Tessalônica. Por que essa segunda carta tão rápido depois da primeira? Para louvá-los pelo seu desenvolvimento espiritual. O Timóteo trouxe aquele relatório que eles estavam bem, estavam firmes, apesar de que só 3 sábados eles foram discipulados e eles foram convertidos a Jesus. Então, louvando o crescimento, o desenvolvimento espiritual deles, para consolá-los e fortalecê-los nas perseguições. Sempre, quando havia conversão, havia muita perseguição. E nós vimos em Atos 17 o que aconteceu lá em Tessalônica. Também para corrigir as informações errôneas e as ideias falsas que eles estavam recebendo acerca do dia do Senhor. Nós vamos ler na carta. Também para corrigir desordens da igreja. Tinha gente que não queria trabalhar, não queria fazer a obra. A carta foi escrita em Corinto, onde ele ficou 1 ano e 6 meses. Então ele escreveu a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Muito bem. No capítulo 1, Paulo sempre vai começar falando quem está escrevendo a carta, né? Ele é o dono da carta, ele é o autor, mas ele tem os companheiros. Então ele começa Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, é o nome grego. Saudação, e ele faz essa saudação que todas as cartas, graça e paz. A graça é a salvação, é o favor imerecido. E quem tem a salvação tem paz, graça e paz. E Paulo então escreve, graças a Deus pelo desenvolvimento espiritual de vocês. A fé crescente, uma fé produtiva que vocês estão tendo, um amor mútuo, aumentando cada vez mais pelas notícias que nós temos tido, e pela perseverança e fé nas perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Saibam, Tessalonicenses, os que não conhecem, não obedecem a Deus, serão punidos, serão castigados com a destruição eterna. Então não há salvação para aqueles que não aceitam. A igreja, houve muita conversão nessas 3 semanas e agora nessa igreja nascente. Mas aqueles que não recebem, não terão salvação. Então ele diz assim, nós oramos. Quem? Ele e os companheiros, os cooperadores, Silas e Timóteo. Nós oramos constantemente a Deus. Paulo era um homem de oração.
ele pedia a Deus, eu peço a Deus que ele os faça dignos da vocação, do chamamento, da eleição que vocês tiveram. E que com poder em vocês seja cumprido todo o bom propósito de Deus. Vocês sejam usados muito por Deus, com grande poder, pelo poder do Espírito Santo. E assim, Deus será glorificado em vocês, e vocês serão glorificados em Deus. No capítulo 2, ele dá instruções aos crentes tessalonicenses. Era a correção de uma ideia errônea. Então ele diz assim: não se deixe levar, nem se abalar por palavra, por profecia ou por carta, supostamente nossa. Estava aparecendo gente falando coisas diferentes de Paulo e até cartas aparecendo dizendo que eram coisas que Paulo estava ensinando. E qual era o assunto? Era sobre o dia do Senhor. Alguns estavam dizendo que já passou, que Paulo não falou a verdade para eles, que o dia do Senhor já passou. E ele diz assim: não, o dia do Senhor não chegou ainda, porque alguns acham que foram enganados. E ele disse: o dia do Senhor vai chegar. E ele disse que breve. Mas antes dele vir, antes do dia do Senhor, virá a apostasia, rebelião contra Deus. Será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo? É aquele que vem contra Deus? Ele se opõe contra Deus, se exalta, se torna objeto de adoração, proclamando que ele mesmo é Deus. O mistério da iniquidade já está em ação, já está acontecendo isso aí. E foi profetizado pelo profeta Isaías e Daniel, esse homem do pecado, filho da perdição, que vai vir antes do dia de Cristo. E isso já está acontecendo. Essa perseguição é por causa desse povo que não aceita Jesus. Resta apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Há muitas ideias. O que está detendo a vinda de Jesus ou a vinda do anticristo? Alguma coisa que Deus está sustentando, está dando tempo para a igreja. Então, chegado o dia, será revelado o perverso com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Os que rejeitarem o amor à verdade, tiverem prazer na injustiça, crerem na mentira do sedutor, estes serão condenados. Damos graças a Deus, porque Deus os escolheu para serem salvos e santificados pelo Espírito Santo e pela fé na verdade. Permaneçam firmes, apeguem-se às tradições ensinadas por carta ou pessoalmente, e que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem em atos e palavras. No capítulo 3, Paulo faz uma petição em todas as cartas. É interessante, ele começa elogiando, ele ensina e ele faz a petição. Ele ora, mas ele também necessita que orem por ele, que o sustentem, que o fortaleçam em oração. Orem por nós, que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Paulo tinha pressa. Ele vai ficar em Corinto só 1 ano e 6 meses. Já tinha formado a igreja em Tessalônica. Então, orem para que logo a palavra, a salvação se propague e seja honrada e seja aceita, como aconteceu com vocês. Muito depressa, vocês formaram esta igreja que está servindo de modelo para a Caia e para a Macedônia. Orem para que sejamos livres dos homens perversos e maus. O Senhor é fiel, os fortalecerá e os guardará sempre. Continue fazendo o que lhes ensinamos.
O Senhor os conduza no amor de Deus e na perseverança em Cristo. Em nome de Jesus, afastem-se de irmão que vive ociosamente. Sigam o nosso exemplo. Não vivemos ociosamente, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Trabalhamos arduamente, dia e noite, para não sermos pesados a ninguém e para sermos modelo a ser imitado por vocês. Por isso que Paulo podia dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Ouvimos que alguns não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Nunca cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer, marquem-no. Falem com ele, mas não se associem com ele. Mas também não o considerem inimigo. Chame sua atenção como irmão. O Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com vocês. Paulo escreva esta saudação de próprio punho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu imagino que termina aqui a carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando Paulo iria imaginar que essa carta, uma carta circular, passasse pelas igrejas e chegasse até nós, nos orientando, nos aconselhando, nos fortalecendo e dando direção para a igreja evangélica. Muita coisa que nós hoje seguimos estão ensinadas nas cartas de Paulo. E o nosso desejo é que todos nós possamos ler as cartas, possamos ler a Bíblia. Eu tenho pensado muito de falar para vocês. Nós temos o estudo desde Gênesis. E é interessante porque lá começou toda a história. Lá Deus chamou Abraão. E hoje nós estamos estudando essa história 4.000 anos depois. Tudo que Deus prometeu lá para Abraão está se cumprindo, tem se cumprido e vai se cumprir. Leiam a Bíblia. Comece com o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, para ver onde tudo começou. O amor de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus e o poder de Deus, que a Bíblia, a palavra dele, chega até nós. E eu sempre que vejo a notícia de Israel nessa guerra, nesse problema que está enfrentando, eu me lembro quando Deus chamou Abraão e fez a promessa para ele, deu para ele uma terra prometida. Onde é essa terra? Quem está nessa terra? É o povo de Abraão. E há uma promessa para Isaac, para que ele não tenha medo, porque você será abençoado, os seus filhos prosperarão, porque eu fiz a promessa para Abraão e eu cumpro a minha promessa. Leiam a Bíblia, meditem. Um dia, um senhor na igreja, um ancião, um vovô, ele deu um testemunho que ouviu de um amigo dele também, um idoso, que ele tinha feito um propósito de ler a Bíblia todos os dias. E esse nosso irmão lá da escola dominical, ele falou: eu fiz o propósito e eu estou lendo todos os dias. E eu fiz mais uma coisa: vou ler, só vou tomar café depois que ler a Bíblia. Eu, quando ouvi aquele testemunho, eu resolvi também ler a Bíblia todos os dias. E eu tenho buscado e tenho feito todos os dias, ler um pouquinho da palavra e procurar saber toda essa história. Nós temos as primeiras aulas, a linha do tempo, contando toda essa história maravilhosa. É a história do grande amor de Deus. Ele nos fez e ele depois teve que dar o seu filho para nos trazer de volta para ele. Que Deus nos abençoe, que Deus prospere o nosso caminho em todas as áreas da vida.